Morrer, todo mundo morre. Mas a morte não é mais para sempre. Empresas de tecnologia se especializaram em criar uma identidade virtual para pessoas que querem deixar uma versão eterna de si mesmos, seja para os seus herdeiros, seja para a posteridade. Criadas a partir dos registros digitais dessa pessoa, os seus vídeos, suas fotos, mensagens de áudio, gravações e até os seus segredos, esses fantasmas virtuais podem ser gestados pela própria matriz de carne e osso. Ela encomenda essa identidade virtual para startups de inteligência artificial. Mas essa não é a única possibilidade. Há também fantasmas digitais que foram criados após a morte da pessoa. Em geral, por alguém que queria ajudar os familiares do falecido a superarem o luto e seguirem com suas vidas. Há brasileiros que fizeram isso. Mas as possibilidades são tão infinitas quanto a longevidade dos fantasmas digitais. O uso comercial dos avatares virtuais já é uma realidade com vários exemplos entre artistas falecidos. O céu não é mais o limite. Quem vai contar essa história para a gente e discutir todas as possibilidades é o repórter Rodrigo Ortega. Bem-vindo de volta ao All Prime, Rodrigo Ortega. Muito obrigado. Não vou nem dizer que você pode pedir música, essa altura você pode pedir qualquer coisa no programa, porque eu não lembro mais nem quantas vezes já foram suas presenças inenarráveis, instagramáveis e incontáveis aqui. É um prazer. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o All Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Rodrigo, você descobriu que a morte não é para sempre, né? Pois é. Pelo menos alguma continuação ali digital hoje é cada vez mais possível. Você descobriu que existem serviços de inteligência artificial que reproduzem a voz e a aparência de pessoas que já morreram. Para quê? Eu entrei nisso porque eu cubro música em geral, né? Não diga, aqui a gente não sabia disso aqui no podcast, nunca desconfiamos que era sua praia. É a minha área e nisso, né, nessa área já existe há algum tempo esse interesse e aí fica mais claro, nesse caso, o interesse de ressuscitar ídolos ali, tanto na imagem quanto na voz, e já existe tecnologia para isso. Teve o caso do comercial da Elis Regina, que foi um marco no Brasil disso aí. Nos Estados Unidos, eu acho que o primeiro foi aquele holograma do Tupac. Tupac, ainda era uma tecnologia um pouco menos realista, assim, mas teve o holograma. E no ano passado teve uma parceria do Drake com The Weeknd, que são cantores muito populares, que começou a subir nas paradas e descobriram que era tudo inteligência artificial, da voz deles. E aí a música foi derrubada e tal. Então é uma coisa que tá pipocando. Mas peraí, foi com consentimento de ambos? Não, sem consentimento. Sem consentimento. Começou a bombar no TikTok, já tinha 10 milhões de cliques quando descobriram, não são eles aí mandaram derrubar e tal. Mas a diferença é que isso era uma coisa para poucos, né? Era uma coisa para quem tinha poucos. recursos. Exato, mas a tecnologia vai ficando mais acessível, ela vai se desenvolvendo e o que existe fica mais fácil de acessar via o ChatGPT, que é a ferramenta mais popular, outros recursos de imagem. E aí eu fiquei curioso para saber, né, se existe isso para os famosos, será que as pessoas comuns que têm que lidar com a ausência de outras pessoas comuns já estão usando? E aí eu descobri que existe esse mercado já de startups, de empresas, principalmente americanas, que fazem esse serviço customizado de reconstrução de uma pessoa, eles chamam de ghost chatbots, que é os chats fantasmas, com pessoas que já se foram a partir de mensagens, de textos que elas deixaram. Você consegue conversar e aí você consegue hoje, de maneira mais fácil, ter respostas por áudio com a voz dessa pessoa e já existe um início de respostas e mensagens por vídeo. Se eu estou entendendo então, Rodrigo, essas startups são capazes de reconstruir uma identidade virtual de uma pessoa a partir dos registros que ela deixou em vida, obviamente, de sua voz e de sua imagem,
E não necessariamente deixou para essa finalidade. Isso. A pessoa pode ter autorizado ou não, saber ou não disso. Isso gera implicações assim diversas, tanto no campo do direito quanto no campo da própria tecnologia e principalmente no que eu estava interessado nessa matéria é o impacto psicológico de alguém que ou está preparando a sua personalidade, porque existe esse serviço já. Se você está preocupado com a sua morte, tem filhos ou alguém que você vai deixar, você pode já preparar o seu avatar para conversar com essa pessoa depois, quanto para alguém que está vivendo o luto, tentar recuperar alguém que já se foi. E Então como tem é um que você impacto começou alto. essa apuração, então? Foi por causa dessa demanda? Você tinha um caso específico? Como é que foi a história? Sim, eu achei essas empresas, existe um caso relatado, principalmente nos Estados Unidos, com algumas reportagens e divulgação dessas empresas, a partir principalmente do final do ano passado, a inteligência artificial ficou mais em alta e mais acessível também, realmente parecia estar se desenvolvendo mais a tecnologia com resultados melhores, assim. Então, eu fui atrás desses caras, de empresários que tinham criado, achei duas empresas bem interessantes lá de Aqui ou fora, nos Estados Unidos? nos Estados Unidos, que era Science AI. Science é uma brincadeira aí, né? Aquele O jogo de leitor tabuleiro. de sessão espírita, Uhum. que aí você tem até uma brincadeira visual com isso no site, que você traz essa pessoa de volta. E tem uma que chama You Only Virtual, que é uma customização maior, ele é mais caro e ele tem uma customização maior e tem, segundo o dono dessa empresa, conversei com ele, metade dos clientes que ele tem são de pessoas que estão preparando, que estão criando o próprio avatar, e a outra metade é gente que quer recuperar com o material de pessoas que já se foram. Qual é a diferença? Se eu estou entre aqueles que não querem um dia vir a faltar, o que eu tenho que fazer para deixar essa identidade fantasma, digamos assim, para a eternidade? Qual o esforço que implica isso? Então, esses aplicativos, tipo You Only Virtual, você pode gravar vídeos, a sua voz, abrir o acesso a todas as suas mensagens, e aí você sabe que as suas mensagens privadas vão estar ali sendo usadas para criar uma personalidade digital, para informar a inteligência artificial de como era a sua personalidade. Existem gravações de vídeo personalizadas, se você quiser criar o seu avatar muito realista, você vai para o estúdio, ou eles te indicam de como gravar a sua imagem para poder capturar todos os seus traços, as suas reações. Então, quanto mais material e com mais qualidade de definição digital você deixar, melhor para essa inteligência artificial depois reproduzir a sua personalidade, criar um algoritmo ali que é você. Quer dizer, você não apenas age de propósito, produzindo novas imagens, novos sons, novas falas para alimentar a inteligência artificial, como você ainda fornece o seu passado para essa empresa criar a sua identidade virtual. Você realmente precisa estar afim de abrir o cofre e os seus segredos, eventualmente, para criar essa nova identidade, é isso? Isso, exatamente. Agora, suponha que você não pensou no assunto, né? Porque tem uma terceira possibilidade, que é você não querer que isso aconteça. Mas a pessoa morreu de repente e não pensou nessa questão, e os familiares ou outras pessoas, podem ser pessoas até com interesse comercial, se a pessoa for famosa, né? Resolvem recriar você. Como é que acontece isso? Tecnologicamente, hoje é possível. E isso é um problema, porque do ponto de vista legal, isso não está nada claro, assim, qual que é o direito que a pessoa, mesmo sendo a sua herdeira dos seus bens, tem de acessar suas mensagens privadas ou de criar novos conteúdos a partir do que você deixou. Porque nem mesmo o material, a sua herança digital, que é um pouco que hoje todo mundo deixa, os perfis nas redes sociais, as mensagens, os posts públicos, Como é as que coisas funciona isso privadas. hoje? Explica então. Pois é, no Brasil, a herança digital, ela pode ser interpretada por dois pontos de vista. O primeiro é da privacidade da pessoa, que mesmo depois que ela morre,
esse direito à privacidade, ele permanece. Mesmo um herdeiro não tem um direito claro de acessar, por exemplo, o banco de mensagens das pessoas, ou seja, o WhatsApp ou o e-mail. Existe uma jurisprudência, quer dizer, não existe uma jurisprudência, existem casos muito díspares e eu achei mães que, aí o caso mais, que eu achei mais forte, assim, é de mães que tentam acessar as redes sociais, os celulares, a nuvem dos filhos que morreram de uma forma inesperada. Não conseguem, em geral, mas é uma loteria o que elas falam. O juiz pode interpretar que ela é herdeira e, portanto, a filha ou o filho nunca se opôs. Ela pode provar que ela tinha o costume de entrar ali, de acessar, ter o celular do filho junto com ela, e aí ele dá o ganho de causa. Tem casos no Brasil positivos, a maioria... E daí, o que acontece? Não. O juiz notifica as plataformas digitais a entregarem uma senha de acesso, qualquer coisa que valha. Ou uma senha. As plataformas, elas não dão por padrão, elas só dão se tiver a ordem judicial. Então, eu entrevistei, por exemplo, uma mãe em Minas Gerais, que a filha morreu de Covid, ela queria entrar, deixou pouco material, eles não estavam morando juntos, queria entrar no celular da filha para pegar esse material, e o juiz de primeira instância não autorizou, ela ficou sem. Então, essa herança digital não foi passada para ela. E um outro caso em São Paulo, esse caso foi importante, recente, que a mãe, em Barueri, a mãe, com o mesmo argumento, o juiz de primeira instância negou, como o de Minas Gerais, e de segunda instância deu o acesso. A Apple teve que mandar, está em processo de envio de arquivos, todo esse... Então, essa herança digital, mesmo a que não cria conteúdos de inteligência artificial, ainda é dúbia no Brasil. Agora, há a possibilidade de, como você já até citou alguns casos, talvez você possa explicar um pouquinho melhor para a gente como funciona, em que mesmo sem ter acesso ao material mais privado, particular dos indivíduos, empresas conseguem recriar, como por exemplo o Tupac, e fazer ele cantar, apenas com base naquilo que existe no domínio público, de imagens e sons. Isso também é usado? No caso das pessoas públicas, fica mais fácil, porque a personalidade delas é conhecida. Então, se você for criar uma inteligência artificial reproduzindo o que o Tupac faria, falaria, cantaria, criar novas músicas ou coisas assim, fica mais fácil. No caso de pessoas... pode? Então, no caso de pessoas famosas, a questão é menos complexa, porque tudo isso pode ser considerado esse material que ela deixou, ou um perfil em rede social, mesmo tendo coisas privadas lá, pode ser considerado um bem, tem valor financeiro. Então, fica mais claramente definido como herança. Fica mais fácil de decidir. Por isso que os filhos de Elis Regina puderam recriar a imagem da mãe para uma propaganda. Foi considerado uma herança com valor comercial. Financeiro, uma herança. No caso de nuvem, ou tipo um perfil de uma pessoa no Google Fotos que você acessaria para criar uma boa lembrança dela virtual, um algoritmo, isso aí já não pode ser considerado um bem financeiro. Então, hoje em dia, as mães, mesmo não tendo esse objetivo de IA, não tem garantia de que vão conseguir. Embora em breve dê para questionar se isso tem valor financeiro ou não, porque afinal de contas todas as plataformas de inteligência artificial se munem justamente desses conteúdos privados para alimentar a inteligência artificial. Mas a gente desviou um pouquinho do seu foco dessa sua investigação recente. Você descobriu brasileiros usando alguma dessas plataformas que recriam a identidade virtual dos mortos? Exatamente, eu queria me aprofundar nesse uso e saber qual foi o impacto disso, principalmente psicológico para as pessoas. Eu falei com os criadores dessas plataformas, elas são todas voltadas mais ao público americano, ou pelo menos que fale inglês. Consegui achar um caso muito interessante de um americano que estava mal de saúde, tanto ele quanto a esposa, e eles criaram as suas versões para o filho, que tinha 7 anos. Hoje eles são um pouco melhores de saúde, então ele pôde falar comigo, mas os dois preocupados com o que poderia acontecer e criaram esse pai virtual, e ele já interage com o filho. Quer dizer, eles se anteciparam a uma eventual
morte precoce dos dois para deixar uma mensagem para o filho que está muito jovem, muito O criança. filho já interage para saber, ele fala com o filho, olha, isso vai ser uma lembrança, caso aconteça alguma coisa. E o filho chama de Robot Dad, né? O pai robô. Ele já interage em vida. Em vida. Ele tem dois pais, um real e um virtual. O Dad e o Robot Dad, assim. Então é uma coisa muito louca. Mas como americano já é muito louco de todo jeito, assim, é uma cultura diferente, eu queria achar uma coisa mais próxima, um brasileiro que tenha usado alguma coisa desse tipo. E aí, via TikTok, porque no TikTok você acha tudo, hoje em dia, é outro assunto ali. Outra pauta. Como o TikTok acha, mesmo o que não é falado no vídeo, ele entende o que está buscando. Encontrei alguém, um amigo de um programador, que falou, olha, esse meu amigo, ele já foi chamado para fazer uma versão virtual de uma pessoa, de uma mãe que estava em luto. Fui atrás, achei esse cara e achei a mãe. Esse amigo fez para uma mãe que tinha perdido o filho. E aí achei essa história que eu acho que resume bem o que pode ser feito e qual pode ser o impacto, que é o seguinte, esse programador, ele não foi procurado pela mãe, no fim das contas, era a tia. A irmã da mãe estava muito preocupada, era um filho jovem que tinha morrido repentinamente, a mãe estava muito deprimida e a tia, a irmã dela, sabia que existiam esses vídeos que reproduzem pessoas famosas. Deepfake, né? E aí ela falou, tem um brasileiro especialista nisso chamado Bruno Sartori. Foi ele que você procurou? Foi ele mesmo. A gente pensa, nossa, será que foi ele? Mas também porque ela pensou isso. Tem aquele cara que cria. Ela foi atrás dele. Ele não tem um serviço de venda como esses aplicativos, mas ele pediu o máximo de informação do Vitor, o menino que tinha morrido, vídeo, né? Hoje em dia um jovem deixa tudo. Que idade vídeo, mensagem, tinha 23 anos. Morreu de repente e a mãe não sabia, assim, né? Estava em depressão. Vamos ouvir a Jéssica, mãe do Vitor? Fiquei num quadro muito depressivo, não consegui trabalhar, não consegui limpar a casa, não consegui fazer mais nada, nem cuidar dos irmãos dele. Eu queria encontrar ele em algum lugar. E aí a tia queria ajudar a mãe e aí conversou com o Bruno Sartori. Perdi um sobrinho recentemente e eu gostaria que você fizesse um vídeo com a imagem dele para mandar uma mensagem para minha irmã, para a mãe dele, né? Uma mensagem de esperança para ajudar ela nesse processo de luto, nesse momento. Eu acho que essa mensagem serviria para todo mundo, né? Essa que você ouviu é a Gisele, tia do Vitor. Eles falam que conversaram com um psicólogo também para ter uma mensagem que no fim das contas ajudasse a mãe. É impressionante o vídeo, assim, o jeito como é realista, o vídeo do menino falando com a mãe, porque ele tinha deixado... O Vitor virtual. Vitor virtual tinha deixado muito material em vídeo. Vamos ouvir agora o Vitor virtual. É por isso que eu te peço, do fundo do meu coração, viva por mim, viva pelos meus irmãos, pelo bem, viva por você. Não pensando nisso, mas por acaso tinha muito material para ser trabalhado. Eles passaram alguns meses ali e falei com ela. Foi de surpresa? Foi surpresa. Ela chegou. E daí como é que foi o dia que eles apresentaram o Vitor virtual para a mãe que estava em luto, inconformada com a morte do filho? Pois é, ela disse que não entendeu. Conversei com a mãe e com a tia. Ela falou, deixei um computador na frente dela, tem uma coisa aqui para você ver. Ela disse que não entendeu na hora, que pensou que pudesse o Vitor ter deixado uma mensagem. Aos poucos ela foi entendendo que, né, o Vitor não poderia ter deixado aquilo. Ela achou, à primeira vista, ela achou que era uma mensagem real, do Vitor real para ela, gravada em vídeo. Exato, de tanto que o vídeo parecia com o Vitor. Enganou a própria mãe. Enganou a própria mãe. E aí ela, pelo contexto do que ele falou, já sabendo que ia morrer, ela viu que era uma coisa criada, e aí ela conversou com a tia. E no fim das contas, assim, é uma história menos de tecnologia do que uma irmã querendo ajudar a outra irmã
a processar, porque a mensagem que o Vitor... Processar no sentido de absorver, né? Absorver, entender e continuar a vida, porque a mensagem que o Vitor leva para ela é mais ou menos essa. O que ele fala? O Vitor já tinha um filho, então ela tinha um neto, fala, então fique aqui, né, cuida do meu filho, viva por mim, viva por ele, pelos irmãos e por você, principalmente. Então foi uma mensagem breve, não foi assim um avatar com quem ela pudesse fazer perguntas e ele responder, interagir. Exatamente, eu perguntei para ela, assim, perguntei para o Bruno se ele acha que seria saudável ela continuar conversando, e eles acham que por enquanto não, mas que ele falou uma frase que me marcou nessa história, é que a irmã, a Gisele, falou assim, olha, o Bruno me falou que eu devia guardar essa pasta que eu fiz com os arquivos do Vitor, porque essas tecnologias se desenvolvem muito rápido, quem sabe um dia. Mas eles acharam que estava de bom tamanho e foi um resultado que me pareceu positivo, assim, que a mãe, a Jéssica, ficou... O que ela diz? Ela diz que quando ela viu, ela se tocou, foi uma virada para ela e ela ficou melhor. Quer dizer, foi aquela sensação de encerramento, né? De closure, para usar uma palavra em inglês, que talvez seja um pouco mais apropriada para isso. Quer dizer, para ela foi útil, foi uma ferramenta útil para ela seguir a vida. Esse vídeo que me fortaleceu a continuar. Tipo assim, se alguém não aceitar, receber e achar que é meio pesado, mas para mim foi muito bom. Nesse mercado, existe uma crítica grande de psicólogos, de especialistas, de que isso pode não ser a melhor forma de tratar o luto, pode ser muito perigoso, principalmente nas ferramentas que têm um contato constante de negação de luto. São duas coisas completamente diferentes. Uma é, no caso de uma morte abrupta, inesperada, em que ninguém estava preparado, nem o morto, nem a família do morto, para esse fato, você recriar o morto para ele dar uma mensagem que sirva para a pessoa encarar o luto e encerrar aquele capítulo e seguir com a própria vida. Outra completamente diferente é você recriar o morto permanentemente. Pois é, entendendo um pouco melhor esses cenários, eu fui conversar com o Christian Dunker, que é um psicólogo, que ele escreveu um livro no ano passado sobre luto e, por acaso, também é colunista do UOL, do Tilt, a vertical de tecnologia do UOL, sobre o impacto da tecnologia na vida das pessoas. Então, acho que ele era o cara perfeito para analisar isso. Ele ficou bem interessado nesse caso da mãe brasileira, da mãe do Vitor, da Jéssica, e ele comparou isso até a um processo de psicanálise, porque muitas vezes você usa na psicanálise um teatro, você recria situações, você reconta situações. Psicodrama. E a partir disso você processa, como eu falei, né? Você tenta dar sentido, assimilar as coisas que aconteceram, quem era você ali. Então, ele acha que o uso da inteligência artificial, nesse caso, pode ser interessante. Pode ser de extrema utilidade para certas circunstâncias em que, por exemplo, falta algo para que a pessoa possa entrar e caminhar no seu processo de luto, a perda ou ausência de um corpo, a ausência de uma carta de despedida. Às vezes isso funciona, né? Portanto, uma pedra de toque para levar o luto à frente. Esse que você ouviu é o psicanalista Christian Dunker. Mas ele vê um risco claro de a pessoa se apegar, por exemplo, ela pode até se apegar a esse vídeo, no caso ali não, mas ela, mesmo que não seja um conteúdo infinito, mas sendo um conteúdo infinito, sendo uma ferramenta, um robô da pessoa, como o Robodead, aí eu contei o caso do americano, aí já acendeu 1000 alertas ali, como costuma acender em especialistas que comentam, assim, que pode ser muito perigoso, e aí pode ser empresas de tecnologia tentando manipular as pessoas e tentando usar da fraqueza das pessoas. Vamos aprofundar os riscos e perigos, porque tem o risco psicológico de criar uma dependência, né? De você ter que interagir permanentemente. Imagina a seguinte situação, se você paga por mês por esse Robodead aí, se um dia você não pode pagar, ele mata o Robodead e você vai se sentir culpado por matar o seu ente querido, é isso? E aumentar o preço também, né? Sim, pode te explorar né? Ilimitadamente. Mas além desse risco financeiro, digamos assim, tem o risco de a pessoa começar a acreditar naquela entidade e fazer coisas que ela sugere, por exemplo. Isso aí já pode ser muito pior, né? Manipulação.
pode ser uma manipulação benéfica, provavelmente seria para a empresa que está fazendo isso, assim. Por exemplo, essa You Only Virtual, ela cobra pela criação, é um preço alto, é $390, assim, para uma coisa digital, um contrato mais de entrega do que de mensalidade, mas obviamente a gente não sabe qual que é o comportamento que esse robô pode ter ao longo da vida que possa ser benéfico para uma empresa ou para quem está por trás ali, realmente não é Você não é claro. conversou com alguém que comprou esse serviço? Conversei com a pessoa que comprou, mas comprou preparando, que era o Jason e a Melissa, que estavam preparando e que já está no ar e que o filho Para o futuro, é para o né? futuro. Quer dizer, a gente não sabe ainda, não conhece ainda a experiência de alguém que recriou alguém, um ente querido que tenha morrido, que esteja convivendo com esse ente querido virtual, esse fantasma digital, indefinidamente. Que possa ficar viciado nisso, que possa ter um processo de luto maluco, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas é um risco claro, assim. Fazendo o papel de advogado do fantasma, o psicólogo com quem você conversou, ele vê que tipo de risco psíquico para quem contrata esse serviço começar a ter uma relação diária ou permanente com um fantasma digital? O luto, ele precisa ser vivido e você precisa aceitar e seguir a vida, né? Inclusive, sem saber disso, o livro dele do ano passado, que é bem interessante, se chama Lutos Finitos e Infinitos. Todo luto, no fim das contas, é infinito, você está sempre, né? Ele nunca vai passar, mas você vai superar ele e continuar vivendo a sua vida até onde ela for. Então, o que ele falou, uma palavra que é infinitização do luto que pode acontecer com a pessoa que está com aquele robô. Aquela simulação de quem se foi vai atrapalhar ela a aceitar o que aconteceu e seguir com a vida. Então, provavelmente é uma coisa que deixa ela pior do que estaria sem ele. Essa técnica pode sugerir substituições, né? Substituições que façam com que aquele que se foi pareça que ele não se foi. Negue, portanto, a perda, negue, portanto, a irreversibilidade da morte, negue, portanto, algo que vai assim estender, se não infinitizar aquele luto. Esse é um tema infinito Sim. também, né? Porque a gente é capaz de imaginar situações que dariam enredos para minisséries ou longas-metragem ou novelas infinitas também. Porque eu fico imaginando o seguinte: se uma pessoa pode recriar outra pessoa pode recriar a mesma pessoa. E você ter dois fantasmas virtuais simultâneos. E aí eu fico imaginando aquelas famílias que vivem aqueles conflitos em que eu brinco de morto-fala, que é, não, papai disse que isso daqui ia ficar para mim. Não, papai falou que isso daqui ia ficar para mim. E vai ter uma discussão entre fantasmas virtuais para decidir a herança, por exemplo. Exato. Tem uma brasileira que eu achei que trabalha como designer em uma dessas empresas, no You Only Virtual. Ela foi uma das designers e o marido dela, que era programador, que era amigo lá do dono, ele criou uma versão dela. Essa versão dela era baseada só nas conversas que ela teve com esse marido que criou uma versão de teste dela. Essa versão de teste dela tinha um inglês meio falho, tinha um humor que ela usava com o marido. Então ela se tocou que aquela não era ela, aquilo era uma das pessoas que ela incorpora ao longo da vida. Então, é aquela velha música, né, do Sossega Leão. Dentro da minha cabeça vive uma penca de gente louca. Isso. E por aí vai. Tem uma outra história que não tá na matéria, mas que eu acho que é interessante também, que é do filho da Rita Lee, o João Lee, que nesse caso é uma pessoa famosa, mas que ele recria a voz dela, tem vários modelos da voz dela, ainda por motivo privado, assim, de ouvir a voz da mãe, ainda não tem nenhum produto comercial derivado disso. Mas aí ele falou, e eu me toquei também disso. Ele não dá para fazer uma voz da Rita Lee. Ele tem a voz dela nos Mutantes, a voz dela nos anos 70, mais roqueira, nos anos 80, depois mais grave, mais velha. Então são várias, não dá para fazer uma só. Então é isso. Quem vai ser a sua versão póstuma?
Projetando para frente, o que você acha que vai acontecer por partes? Primeiro, com artistas famosos que um dia vierem a faltar. Eles vão ser recriados, isso vai virar eles vão lançar discos depois de mortos, eles vão lançar novas músicas, vão fazer novos filmes. Esse é um futuro inexorável? Ou tem gente já falando, não quero, quando eu morrer, eu morri? Tem gente falando, não quero, mas o poder disso aí é muito maior e tem muito mais coisas sendo feitas, tanto póstumas quanto em vida. É uma coisa na qual eu sou muito interessado, principalmente na música. Provavelmente é uma colaboração entre a versão virtual e a pessoa real, ou, né, quando a pessoa morreu, algumas coisas que ela tenha deixado inéditas serem completadas por inteligência artificial, do que uma criação 100% artificial. Tem alguns casos já que não deram muito certo. Teve um robô do Machado de Assis, que a Academia Brasileira de Letras fez, que não era, tentava criar coisas totalmente novas que o Machado de Assis fazia de um jeito meio descolado com o que ele era. Então não deu certo. Chama esse robô, né? Mas talvez alguma coisa filmes que são completados por isso, alguma coisa que tenha alguma relação com o que a pessoa fez, tenha um pouco mais de futuro, assim, de apelo com o público, até com pessoas vivas, uma complementação, por exemplo, a pessoa cantar em outra língua, coisas assim, já a indústria já está fazendo. Mas aí aquela história como a gente diz lá na Grande Matão, porteira que passa um boi passa uma boiada, né? Porque se você permite o uso inicialmente só para complementar algo que foi iniciado pelo artista, nada impede que, quando a inteligência artificial estiver mais desenvolvida, você não crie do zero, né? Sim. Ele deixou uma frase aqui. Como você vai saber, né? Exato, como é que você prova? Né? Ainda é uma coisa que eu acho que depende um pouco do que o público vai querer e do que a inteligência artificial vai ser capaz de fazer. E pelo que você apurou, juridicamente é bola dividida total, não se sabe como é que isso vai caminhar. Mas tem pelo menos um caminho. O novo Código Civil do Brasil, ele trata da herança digital, sem falar de inteligência artificial ainda. Ele trata da herança digital e trata muito mais, defendendo muito mais a privacidade. Então a pessoa teria que deixar alguma coisa um pouco mais clara de que ela permite. Até os serviços hoje, até o Facebook, o Instagram, alguns têm uma opção de que você... Ninguém quer pensar muito nisso, quase ninguém preenche, mas tem coisas, se você quer que seu perfil vire memorial e tal. Mas Não, explica isso direito, porque é bom, porque pode ter alguém interessado. Quer dizer, se você tem um perfil no Facebook, no Instagram, no X também, não? Sim. No X eu acho, eu não sei Elon se tem Musk memorial. Não se preocupa com Facebook, isso, ele Instagram, não vai morrer nunca, então. Sim. Mas, então, pelo menos no Instagram, nas plataformas da Meta, você pode deixar o seu... saber seu testamento se vai virtual. Se vai virar memorial, ou se você vai querer deixar alguém para decidir por você, um familiar. Tem até uma empresa brasileira, uma startup bem interessante, chama Quando Eu Partir, que ela cria um documento de herança de coisas que não tem valor financeiro e de uma declaração que você deixa, que aí sim tem um valor legal, o que eu quero que seja feito com minhas redes sociais. E já tem, aí é uma gaúcha que fez, ela já criou uma questão lá de que se você quer que seu conteúdo seja usado por inteligência artificial para criar novos conteúdos, para seguir a sua personalidade digitalmente. É bem recente ali, mas ela fala que já é uma coisa que é possível deixar ou não. Então, o Código Civil, se passar, torna um pouco mais difícil. A jurisprudência provavelmente seria de não poder acessar se a pessoa não deixou um desejo claro. E tem toda a discussão da inteligência artificial, se pode usar os nossos dados ou não, que é um outro projeto de lei, né, que está no Senado, que aí eu acho que, se decidido quem tem direito dos conteúdos, vai também legislar sobre se a inteligência artificial pode mexer nisso aí. Quer dizer, por enquanto, a gente tem certeza que somos eu e você, Rodrigo Ortega e Roberto Toledo, que estamos pessoalmente aqui no estúdio gravando e falando. Mas muito em breve essa dúvida será uma dúvida permanente se
essa conversa foi feita entre dois seres humanos ou entre dois fantasmas digitais, é isso? Ainda mais a voz, né? Não tendo imagem, fica muito mais fácil hoje para a inteligência artificial nos enganar. Melhor eu procurar um outro emprego então, né? Muito obrigado, Rodrigo Ortega. Como sempre, muito interessante conversar com você. Obrigado a você, Toledo. Espero voltar. Muito bem. Esperamos também e presencialmente de preferência, né? Estarei aqui. Bom, para quem quiser assistir ao vídeo e ler a sua reportagem, onde encontra? É uol.com.br/prime e também procurar o canal do UOL Prime no YouTube para assistir ao vídeo. Muito bem. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com o repórter do UOL, Rodrigo Ortega. O roteiro é da Helena Dias. A captação é do João Pedro Pinheiro. Montagem e desenho de som do Lucas Zacarias. Trilha original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental Epidemic Sound. Coordenação Lígia Carriel e Caroline Monteiro. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até a próxima semana.